Não sei se você já saiu alguma vez para almoçar com os amigos. Sabe quando você está naquele finalzinho do mês e aí o pessoal chama você para almoçar, para jantar, e aí você não quer perder o rolê? E aí você pensa, pô, lá naquele lugar é por quilo e tem livre, né? Então eu vou pegar por quilo. Aí você vai lá, pega tipo 3 folhas de alface, um punhadinho de arroz, né? E sai varado de fome ainda. E quando você vai pagar, alguém vem assim e fala, mano, hoje é por minha conta. E aí você tá assim, não acredito. Tipo, já estava pensando no pacote de bolacha que estava na gaveta, se tinha um pão em casa para comer. Ou quando você, sabe quando o banco liga e oferece para você um cartão de crédito Black, com direito às salas VIPs de todo mundo, e aí você aceita e você pensa, não, mas tem que pagar quanto? Não, é de graça. Aí você, pô, agora, então, se é de graça, aí você aceita. Aí você vai lá, entra no site para ver as salas VIPs, você nem vai viajar, mas você entra para ver quais salas você tem direito. E aí você descobre que seu cartão ele não está apto para a sala VIP. E aí você vai discutir com o banco, mas, pô, falaram para mim, não sei o quê. Daí o banco fala assim, olha, você tem que ser o nível 5, né, do banco para poder seu cartão estar elegível para essa promoção. Aí você abre o aplicativo do banco, você tipo é o -1, né? É muito frustrante quando a gente tem direito a algo, né, e a gente não desfruta disso. É mais frustrante ainda quando você paga por algo, você tem direito a isso e você não desfruta disso. E a oração de Paulo aqui, nesse trecho que nós vamos ver nessa manhã, é justamente para que esses cristãos tenham conhecimento daquilo que eles têm direito, daquilo que é deles em Cristo Jesus. Para que eles possam, então, desfrutar disso. E domingo passado nós terminamos falando acerca do Espírito Santo. Falamos sobre todas as bênçãos espirituais que nós temos em Cristo. E terminamos, né, falando sobre o Espírito Santo. Inclusive, né, eu mandei uma mensagem no grupo de avisos para que nós pudéssemos fazer esse exercício de ir lá e circular todas as bênçãos que Cristo nos dá. Tudo que nós temos direito em Cristo Jesus. Paulo fala que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. E aí ele classifica quais são essas bênçãos e termina falando sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo como selo e como garantia. Selo, nós lembramos que é essa marca que nós temos em nós, que mostra a quem nós pertencemos. Né? Esse selo mostra, o Espírito Santo mostra que nós pertencemos ao Senhor, que nós pertencemos a Deus. E a garantia era aquele valor pago, né, por algo. E nós temos o Espírito Santo como essa garantia, que Jesus fala assim, olha, o Espírito Santo vai estar com vocês, vai permanecer com vocês. E isso é uma garantia até que a gente se encontre novamente, até o Senhor voltar. Por isso que eu acho que é importante a gente, da mesma forma que nós terminamos com o Espírito Santo domingo passado, começar também com o Espírito Santo nessa manhã. Jesus fala em João 14, 26. Jesus diz assim, contudo, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo o que eu disse. Acho que uma coisa muito importante para nós, como Calvary Chapel, como movimento Calvary Chapel, no mundo inteiro, algo que o pastor Chuck, fundador dessa igreja, falava de forma repetida, era o quanto era importante nós, como cristãos, nós, como igreja, começarmos no Espírito e terminarmos no Espírito. É muito fácil começar no Espírito, mas é muito fácil também a gente terminar na nossa própria força, no nosso próprio conhecimento. Porque à medida que a gente vai aprendendo a fazer as coisas, parece que a gente tem uma tentação de ligar no automático.
E aí a gente só vai. E a gente faz todas as coisas, muitas vezes, no automático, sem uma dependência do Espírito Santo. E o Espírito Santo, como Jesus fala, ele é essa pessoa que não somente nos ensina, mas nos faz lembrar de todas as coisas que ele nos ensinou. Lá em casa a gente sempre falava, né, para as crianças que não adiantava eles irem para a prova e orarem pedindo ajuda para Deus se eles não tivessem estudado, né? Porque o Senhor pode te ajudar, mas fazer também você aprender ali na hora, né? Algo que você não estudou também é muito difícil, né? Por isso a importância da gente ouvir, né, e estar diante da palavra do Senhor, para que a gente possa nessa manhã, né, ouvir aquilo que o Senhor fala aos seus filhos, sabendo que o Espírito Santo é aquele que vai fazer a gente lembrar dessas coisas à medida que a gente precisa e à medida que a gente vai caminhando. Então, como nós vimos domingo passado, a gente passou por uma lista de bênçãos espirituais para aqueles que estão em Cristo Jesus. E todas essas bênçãos, Paulo diz que é para o louvor e a glória de Deus. E Paulo agora continua escrevendo, né? Lembrando que a Bíblia ela não estava dividida dessa forma. Isso era uma carta e uma carta, né? Você lia de uma única vez, né? Mas, graças a Deus, a gente tem a palavra, né, da forma como nós temos, com os capítulos, com os versículos, e a gente pode ir caminhando aos poucos e falando aos poucos daquilo que está na palavra. E aí Paulo continua aqui, capítulo 1, versículo 15, e que você possa estar com a sua Bíblia aberta e a gente vai caminhando juntos, ok? Versículo 15 e 16, ele continua então falando assim: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Paulo então diz que tem ouvido falar da fé e do amor que eles têm uns pelos outros. Então Paulo tem ouvido coisas bastante positivas acerca dessa igreja. E uma coisa muito interessante aqui é que Paulo não somente dá graças ao Senhor por essa igreja, que é algo que a gente, né, quando ouve alguém que está indo bem na sua caminhada cristã, a gente fica feliz e a gente louva ao Senhor por isso, mas tem uma outra coisa muito importante aqui, é que Paulo diz que não deixa de mencioná-los em suas orações. E normalmente a gente lembra dos nossos irmãos em oração quando as coisas não estão indo bem. Né? Quando alguém está com algum problema em casa, quando alguém está passando por alguma dificuldade, quando alguém está com alguma doença, aí nós normalmente fazemos isso, os nossos motivos de oração. Dificilmente a gente ora por pessoas que estão indo bem, por pessoas que estão conhecendo o Senhor, que estão, sabe, naquele primeiro amor, estão apaixonadas, estão desejosas pelo Senhor. Mas Paulo fala que não somente agradece ao Senhor por aquilo que ele tem ouvido deles, como também não esquece deles em suas orações. E talvez Paulo está falando isso porque essas pessoas, quando elas estão caminhando com o Senhor e as coisas estão indo bem, elas são muitas vezes alvo do ataque de Satanás. O próprio Jesus fala isso lá em Mateus 13:19. Jesus fala assim: quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Então a oração de Paulo é assim: Senhor, sabe, continua isso no coração deles. Continua guardando a vida deles. Sabe, toda essa fé, todo esse amor que eles têm uns pelos outros, continua isso no coração deles. Não deixe com que o inimigo vá lá e arranque isso do coração deles. E talvez é um bom motivo para nós, né, e para mim, o Senhor falou muito ao meu coração de pensar em pessoas que estão começando a caminhar com Jesus e orar por essas pessoas para que essa semente que foi plantada no coração delas não seja roubada.
Se a gente for lá continuar nessa passagem de Mateus, tem outros motivos que também fazem com que essa semente ela seja arrancada, ou ela não cresça, ou ela seja sufocada. E talvez são coisas que a gente precisa estar em constante oração pelos nossos irmãos, sabe? Senhor, não deixe com que o desânimo tire essa semente do coração deles. Não deixe com que talvez o apego às coisas aqui da terra acabe sufocando essa semente. Não deixe com que a alegria do evangelho, sabe, seja arrancada do coração dessas pessoas. É muito legal quando a gente vê pessoas que estão começando a caminhar com Jesus e elas estão muito felizes, elas estão animadas, elas estão empolgadas. E muitas vezes isso é meio que um chacoalhão para nós que já estamos há um bom tempo caminhando e às vezes estamos assim, tá bom, não sei o quê, é sempre a mesma coisa e tal. A gente olha para essas pessoas e fala, cara, eu preciso voltar a ter isso, eu preciso voltar a ter esse amor, eu preciso voltar, sabe, ter essa paixão pelo Senhor, a querer seguir o Senhor dessa forma. E eu acho que isso é um bom motivo para a gente de oração por essas pessoas e de oração para o nosso coração, para que a gente também volte para esse lugar de fé, de amor pelos outros, de olhar para o Senhor e desejar o Senhor. E Paulo continua então, e ele vai trazer aqui 3 motivos de oração depois, não só para esses crentes em Éfeso, mas para todos nós, todo cristão. Paulo vai falar 3 coisas que eles precisam conhecer e que nós também precisamos conhecer. E ele começa então no versículo 17 dizendo assim: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Primeiro pedido então de Paulo aqui: peço que o Senhor lhes dê pleno conhecimento deles. Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Primeira coisa é que a verdade, ela nos é revelada pelo Espírito Santo. Ainda que a gente busque, ainda que a gente, sabe, se aprofunde nas Escrituras, essa verdade, essa revelação, ela começa com o Espírito Santo. E o que Paulo está falando aqui não é um pleno conhecimento no sentido de saber, Senhor, eu quero que eles saibam mais sobre o Senhor. Mas é um conhecimento que, dentro da cultura hebraica, esse conhecimento ele estava muito relacionado a experiência e entendimento. As duas coisas juntas era essa questão do pleno conhecimento, quando você tem esse conhecimento que vem de uma experiência e de um entendimento. É muito parecido como quando a gente fala assim, olha, eu tenho um restaurante, eu gostaria que você conhecesse muito. Ninguém faz isso, cara, preciso te levar para você conhecer um restaurante X. Aí você pega a pessoa, leva lá na frente do restaurante e fala assim, é esse aqui. Legal. E volta para casa. Você, quando você fala assim, olha, eu quero que você conheça esse restaurante, você quer que a pessoa entre, você quer que a pessoa coma, você quer que a pessoa prove as comidas que tem lá e saia de lá assim, cara, que lugar incrível, e saia de lá falando para outras pessoas, tipo assim, cara, você precisa conhecer esse restaurante, você precisa conhecer esse café. Porque é um conhecer, não de saber que existe esse café, que existe esse lugar. É um conhecimento de provar, de experiência. E nesse sentido, cada um de nós precisa provar de forma individual quem é o Senhor. O Senhor precisa ser o meu Deus, Ele precisa ser o seu Deus. Não alguém que foi falado simplesmente para você. Não alguém que você ouviu falar, mas alguém que você está se relacionando. Que é uma coisa íntima, uma coisa pessoal. Se a gente for olhar essa questão do conhecimento, se a gente olhar para a Europa Ocidental já foi berço de grandes nomes da fé cristã. E hoje, boa parte se declara sem religião. No Reino Unido, a gente tem nomes famosos, a terra dos Johns, John Wesley, John Bunyan, John Owen, Charles Spurgeon,
George Miller, ou nomes mais recentes como C.S. Lewis, N.T. White, Martin Lloyd Jones, John Stott. Cara, tem uma porrada de gente que escreveu muita coisa, que produziu muita coisa, e mesmo assim, em 20 anos, eles passaram de 71,7 para 37,2 da população se declarando cristã. Ou seja, tem 40% da população, em 20 anos, 40% da população passaram de cristão para sem religião. E onde eu quero chegar com isso? Grandes nomes, grandes obras literárias, um grande conhecimento teológico não é suficiente para manter as pessoas em Cristo Jesus. A fé herdada, ela não dá certo. Eu sou crente porque meu pai é crente, porque minha mãe é crente. Isso não dá certo. O que a gente precisa ensinar para os nossos filhos é que eles precisam conhecer a Deus. E Deus tem que ser o Deus deles, da experiência deles, do relacionamento deles com Deus. A gente tenta educar, a gente tenta levar para a igreja, a gente tenta ensinar, mas se a gente só encher eles de conhecimento, não vai ser suficiente para que eles continuem caminhando e continuem em Cristo Jesus. Porque todo esse conhecimento não foi suficiente para que o Reino Unido continuasse sendo uma nação cristã. Porque nos dias que a gente tem os nossos questionamentos, nos dias difíceis, a gente precisa sim lembrar de quem o Senhor é, daquilo que Ele fez por nós. Mas tem uma coisa muito incrível, que é saber que o Senhor está com a gente. E isso vem de um relacionamento pessoal com Ele. Isso vem de intimidade com Deus. Isso não vem do domingo. Não é o quanto eu estou falando para vocês, e não é o quanto vocês estão aprendendo que vão levar vocês para esse lugar onde Deus é o Deus de vocês, é o Deus pessoal. Mas é o seu dia a dia, quando na sua casa, em oração, na leitura, nas suas disciplinas espirituais, que vai levar você para esse lugar onde é você e Deus. A primeira coisa que Paulo vai dizer aqui, que vocês conheçam quem o Senhor é. Mas não é tipo conhecer de saber, é que vocês tenham um relacionamento com o Senhor. Que Ele seja o Deus de vocês. Que vocês tenham experiências com Ele, que vocês possam realmente ver, como a gente cantou, que esse Deus tão grande, ainda sendo tão grande, tão soberano e tão acima de tudo, é um Deus que nos conhece pelo nome. E nos chama pelo nome. E eu acho que isso para a gente é muito difícil de entender. É muito fácil falar, mas é muito difícil entender como um Deus, criador de tudo, tão soberano diante de um mundo com milhares de pessoas, ainda me conhece de uma forma tão íntima e tão pessoal. E não somente me conhece, mas me deseja dessa forma também. E aí Paulo continua para o segundo motivo de oração. Versículo 18, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. O segundo motivo de oração de Paulo é que eles conhecessem a esperança do chamado que eles tinham. No período de Paulo, o coração era a sede dos pensamentos, o coração era onde estavam as vontades, era o centro das decisões,
toda a questão intelectual, de conhecimento, de pensamento, eles falavam que estava no coração. E nas vísceras, nas entranhas, era onde estavam os sentimentos. Quando Paulo diz, eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, ele está orando por essa compreensão profunda, por esse entendimento profundo. Do quê? E o próprio texto responde, um conhecimento sobre a esperança para a qual ele os chamou. Paulo está orando para que eles entendam que tudo aquilo que Deus deu a eles em Cristo Jesus inclui também um chamado, um propósito, um motivo. David Guzik, ele escreve acerca dessa passagem, ele escreve assim: poucas coisas nos dão esperança mais segura e duradoura na vida do que simplesmente saber que Deus nos chamou e tem um chamado específico para cumprirmos. John Stott, ele também fala sobre isso, como o chamado de Jesus nos chama para muitas coisas. Ele nos chama para comunhão com Cristo, nos chama para ser santos, nos chama para uma santa vocação, nos chama para fazermos parte de um corpo, nos chama também para o sofrimento, mas chama a gente também para uma glória em Cristo. E ele escreve assim: tudo isso estava na mente de Deus quando nos chamou. Chamou-nos para Cristo e para a santidade, para a liberdade, para a paz, para o sofrimento e para a glória. Simplificando, trata-se de uma chamada para uma vida totalmente nova, em que conhecemos, amamos, obedecemos e servimos a Cristo, desfrutando da comunhão com Ele e uns com os outros, e olhamos além do nosso presente sofrimento, para a glória que um dia será revelada. Paulo ora para que eles possam realmente ter o conhecimento dessa esperança. Olha, Cristo fez por vocês todas essas coisas e chamou vocês para ter comunhão com Ele, para se relacionar com Ele, para viver para Ele. Chamou vocês para fazer parte de um corpo. Chamou também para o sofrimento, mas lembre-se também que Ele nos chamou para uma esperança da glória. E isso é algo muito difícil e realmente tem uma necessidade do Espírito Santo abrindo os olhos do nosso coração para isso. Porque, sinceramente, eu acho que é muito difícil a gente, em momentos, né, de muita dor e de muito sofrimento, a gente pensar assim, não, mas tem uma esperança na glória, tem uma esperança além disso. Por isso que Paulo diz, olha, eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados em relação a isso. Sabe, eu oro para que vocês tenham uma compreensão profunda disso. Porque Paulo sabia, e nós também sabemos, que se os nossos olhos não forem abertos para isso, é muito fácil desanimar, é muito fácil desistir, é muito fácil parar. E Paulo está falando assim, não, olhe essa esperança que vocês têm. Olhe além disso. Olhe para tudo que o Senhor chamou. E não somente isso, olha para o privilégio que é também fazer parte de tudo aquilo que o Senhor nos chamou. E aí Paulo continua para que eles também conheçam, no versículo 19, a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar. Não apenas nesta era, mas também na que há de vir.
Paulo continua orando, pedindo para que eles conheçam a incomparável grandeza do seu poder. Essa é tipo a oração Star Wars, né? Que a força esteja com você. Domingo passado eu falei um pouco sobre como as cataratas é esse lugar especial para mim. E alguns falaram que era migué, que na verdade eu gostava de Foz só por causa do Paraguai. E tem muita gente que gosta de Foz só por causa do Paraguai, das muambas, né? Eu não estou ganhando nada da prefeitura, nem da Secretaria de Turismo. Mas tem um outro lugar incrível também em Foz, que é Itaipu. É a usina que mais produz energia no mundo, né? Tem uma outra na China, mas pelo histórico, Itaipu é a usina que mais produz energia no mundo. E eu já fui lá, eu e a minha esposa, e a gente foi com um casal de amigos aqui da igreja. E Itaipu é um lugar incrível. Mas é aquele tipo de lugar que para mim, você visita uma vez e está tudo bem. Diferente das cataratas que eu posso ir, voltar e ver várias vezes. Itaipu, tipo assim, para quem tem a oportunidade, é sensacional. Se você nunca foi, tem lá o canal do Manual do Mundo, lá que ele faz a visita, é muito legal, muito legal. E aí a gente fez uma visita guiada e a gente pôde ver uma parte da bobina exposta, né? E, cara, quando você chega, aquele negócio faz um barulho assim, te deixa surdo. E a primeira coisa que eu pensei quando vi a bobina funcionando foi de uma visita que eu fiz de uma outra usina que a gente tem aqui no litoral do Paraná, que eu esqueci o nome. Mas é uma usina que a gente foi com o pessoal da faculdade, bem, bem interessante, que eles captam a água bem longe daqui. Qual? GPS. Parigô de Souza, isso. A usina Parigô de Souza. Muito legal. A captação de água é por aqui, né, na região aqui, e vai lá para o... Né, ali é Morretes, eu acho. E vai lá até Morretes. E aí, quando você chega lá na usina, eles deixam uma parte da pá exposta lá para você tentar levantar. E aí todo mundo vai, tipo assim, confiante, porque é um pedaço muito pequeno. E sabe quando você vai assim naquela... que você vai levantar e não levanta? Você faz assim. E aí eles deixam lá e você tenta puxar. E é uma parte muito pequenininha assim, mas muito pesada. Então na minha cabeça, quando eu estava lá na Itaipu, era... Caraca, se naquela usina, que era pequena, muito pequena assim, comparado a Itaipu. A pá era tipo desse tamanho, tipo, tinha esse peso, tipo, qual é o tamanho dessa turbina e qual o tamanho dessa pá, né? E aí depois eu fui procurar a turbina, uma turbina da Itaipu tem 2.340 toneladas. Só a roda que faz a turbina girar, tem 296 toneladas. Eles têm aquelas comportas, né, que fazem bem na barragem, abrir e fechar para poder, né, vazar água e ir para a turbina. Uma rodana que faz como se fosse, sabe, carrinho de rolimã? Tem tipo um negócio daquele, o rolimã assim, que é para poder subir a comporta, de 200 quilos. Só a roda, e vai várias rodas para poder fazer subir. E aí, quando eu estava lá, eu fiquei pensando, cara, imagina a força da água para fazer com que essa água bata nessa pá e consiga girar isso para produzir energia. A Itaipu produz energia suficiente para alimentar o planeta inteiro um dia. Toda a produção anual da Itaipu pode alimentar o planeta inteiro por um dia. E aí eu fiquei pensando, cara, olha
a força e o poder, né, dessa água para produzir energia. Não tem como você estar naquele lugar e não pensar, cara, sobre toda a força que tem envolvida nisso e no poder que tem envolvido ali para conseguir gerar energia ali. Quando nós olhamos para a história da igreja, quando nós vemos o evangelho avançando, quando nós vemos a história de Paulo em situações tão adversas e ainda assim continuar seguindo, se movendo, não tem como a gente não pensar no poder do Espírito Santo sobre a sua igreja para fazer a igreja se mover. Em Atos, Jesus fala para os seus discípulos que eles deveriam ficar em Jerusalém até que descesse do alto o Espírito Santo e eles recebessem então poder. Para serem o quê? Testemunhas de Jesus. A mesma palavra que Jesus usa para poder em Atos é a mesma palavra que Paulo usa aqui para poder. A palavra no grego dunamis, a mesma palavra que deu origem a dinamite. O que Paulo está falando assim, olha, eu quero que vocês conheçam, e novamente, não é o conhecer de saber, eu quero que vocês vivam sabendo que vocês têm disponível um poder que pode fazer vocês saírem dessa inércia, que pode fazer vocês se movimentarem, que pode fazer vocês fazerem coisas para Jesus que vocês talvez não fariam na força de vocês e no poder de vocês. Quando a gente olha para Paulo ensinando em Éfeso por 2 anos e depois disso diz, e a Ásia inteira conheceu o Evangelho. Cara, não foi por causa de Paulo, não foi por causa do poder das palavras de Paulo, foi por esse dunamis, sobre esse poder que estava sobre Paulo. Tanto que quando Paulo chega lá em Éfeso, nós vimos isso, a primeira coisa que ele pergunta para aqueles cristãos é, vocês conhecem o Espírito Santo? E talvez se a gente está se sentindo parado, sabe, incapacitado, que a gente está se sentindo meio que morto, meio que, sabe, que a gente não sai do lugar. A gente precisa conhecer o poder que Cristo nos dá através do seu Espírito. E aqui diz que esse foi o mesmo poder que ressuscitou Jesus. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos é o poder que está sobre nós hoje, para que a gente possa caminhar e viver para Jesus. E eu acho algo que é extremamente importante para a gente, sabe, buscar isso, como igreja. Buscar o Espírito Santo. Às vezes a gente pode tentar fazer muitas coisas. E às vezes a gente pode estar até indo bem nessas coisas. Mas está muito além e muito, sabe, distante daquilo que a gente pode ser, fazer, quando a gente está sendo guiado, liderado pelo Espírito Santo e estamos no poder do Espírito Santo. E aí Paulo continua aqui, caminhando para os versículos finais. Versículo 22. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstâncias. Falei domingo passado e a gente tem falado isso, a importância das repetições. E qual a expressão que se repete aqui nesse trecho? Todas as coisas. A ênfase nesse final é que Cristo tem todas as coisas debaixo dos seus pés. Ele é a cabeça sobre todas as coisas e ele enche todas as coisas. O que isso significa? Que nada está acima de Jesus, seja no mundo físico, seja no mundo espiritual, nada
E se nada está acima de Jesus, ele tem autoridade sobre todas as coisas. Seja no mundo físico, seja no mundo espiritual. E o que é incrível é que nós estamos ligados ao Senhor, fazendo parte de um corpo onde Cristo é o cabeça. O próprio Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 12, que nele somos um. E é engraçado que muitas vezes as pessoas falam assim, olha, eu acredito em Jesus, mas eu não acredito na igreja. Né? Eu não acredito nessa instituição organizada. Aí você pensa, pô, você acredita na instituição desorganizada, então. E o que Paulo fala aqui é como ele enche, como ele está presente, como Cristo enche tudo na igreja. O Cacá falava muito sobre isso, que na igreja é onde Deus ordena as suas bênçãos. Na igreja é onde a gente desfruta de tudo aquilo que Jesus é. Porque é na igreja que a gente precisa mostrar o amor, a compaixão, a misericórdia. Na igreja é onde a gente precisa, às vezes, falar a verdade. Na igreja que, às vezes, a gente tem esses atritos, porque não é fácil a gente reunir um povo tão diferente. Cada um tem seu jeito, cada um tem, né, seu gosto, cada um tem uma personalidade. Isso é incrível porque faz parte da beleza da criação de Deus. Mas ainda assim, quando a gente pensa que a gente vai se reunir nesse lugar com tantas pessoas diferentes, é difícil. Mas a gente se reúne em volta de um nome só, que é o nome de Cristo. Ele é o cabeça sobre todas as coisas. E ele enche a igreja em todas as coisas. Ele está presente em todas as coisas. Então, quando a gente olha para aquele irmão que às vezes a gente não está se dando bem, a gente vai lá e aprende a amar, a gente aprende a respeitar, a gente aprende a cuidar. E a gente aprende a ser como Jesus é. Amando, cuidando, trazendo para perto, compartilhando da vida. Então, tudo que está em Cristo e tudo que Cristo é, ele se revela na igreja, através da igreja. E Paulo ora assim, olha, eu quero que vocês conheçam, tenham um relacionamento pessoal com o Senhor, que vocês saibam do chamado que vocês têm, a esperança que vocês têm no chamado que Ele deu para vocês, que vocês saibam do poder que ele derramou sobre vocês, e saber que Cristo está em tudo isso, e Ele está cuidando de todas essas coisas. E que isso possa ser verdade para nós, como igreja. Porque muitas vezes a gente tem dado um péssimo testemunho, né, como igreja, para esse mundo. A palavra de Deus diz que a gente seria conhecido pelo amor, que as pessoas nos conheceriam que nós somos de Cristo pelo amor. E talvez nós estamos sendo conhecidos por tantas outras coisas que não é o amor de Cristo. Mas ao mesmo tempo, se a gente for tentar fazer tudo na nossa própria força, a gente não vai conseguir. Não há poder em nós. Mas nos é dado um poder através do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo que vai nos fazer lembrar das coisas. O Espírito Santo que vai também nos incomodar quando a gente não está nesse lugar. O Espírito Santo que vai nos trazer para perto do Senhor. E muito dessa inércia, muito dessa falta de dinamismo da igreja, vem justamente por uma falta do Espírito Santo. Uma igreja viva, uma igreja poderosa, uma igreja que está caminhando, que está, avançando, é uma igreja dependente do Espírito Santo. E a gente possa lembrar, e que isso não fique só na teoria.
Que a gente ore durante a semana e fala, Senhor, enche-me com o teu Espírito, Senhor. Me batiza com o teu Espírito, para que eu seja uma testemunha poderosa do Senhor no meu trabalho, na minha faculdade, sabe, nos meus amigos, para que eu não seja abalado pelas situações, que a gente busque esse relacionamento com o Senhor, de Senhor, sabe, eu quero estar contigo, eu quero ser um com o Senhor, eu quero ter esse relacionamento pessoal contigo. Que você possa não somente saber dessas coisas, você possa crer e possa viver essas coisas. Amém? Vamos orar?